Nessa tarde, eu gostaria de cumprimentar a amada e querida igreja ou os meus seletos alunos que vão estar estudando um pouco de teologia comigo, no meu, no seu, no nosso canal, aprendendo mais de teologia, ou seja, mais sobre teologia. Teologia, meus amados, para quem não sabe, é uma junção de duas palavras gregas: theos, que é Deus, e logia, que é estudo. E essas duas palavras juntas formam teologia, que significa estudo de Deus. Então, né, vamos estar estudando um pouco de teologia no meu, no seu, no nosso canal. E você que gostar e quiser continuar dando continuidade nesse curso de teologia básico e médio, acompanhe as minhas aulas no meu e no seu e no nosso canal, aprendendo um pouco de teologia. Amém? Eu me chamo Johnny e eu gosto muito de estudar sobre teologia. Então hoje nós vamos aprender mais um pouco de teologia. Amém? E a matéria da vez é Bibliologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia, ou a doutrina da Bíblia, que é Biblios, que significa livro, e logia, que é estudo, estudo da Bíblia. Amém, povo de Deus? Meus amados, nós vamos então primeiro estudar sobre a revelação. O que é revelação? Revelação é a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Glória a Deus, aleluia. Então, essa é a revelação. A revelação é, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Se você quiser ter um versículo de apoio, você pode estar lendo 1 Coríntios 2:10, capítulo 2, versículo 10. Amém, povo de Deus? Então vamos lá agora a prova da revelação. O diabo foi o primeiro a ser opor. O diabo foi o primeiro a pôr em dúvida a existência da revelação. E lá em Gênesis 3:1, o diabo vai dizer à mulher assim: é assim que Deus disse? Então, meus amados, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o diabo tentou pôr a palavra de Deus em dúvida. Vejamos alguns argumentos. A indestrutibilidade da Bíblia. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive além de um quarto de séculos. E uma porcentagem ainda melhor dura um século. E uma porção quase insignificante dura 1000 anos. A Bíblia, porém, tem sobrevivido em circunstâncias adversas. Em 303 a.C., o imperador Dioclésio decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Olha só como que Deus é muito bom. Ele preservou a sua palavra, porque o imperador Dioclésio decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados, mas a Bíblia chega até os nossos dias, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é hoje, a Bíblia é hoje encontrada em mais de 1000 línguas e é ainda e
é ainda o livro mais lido do mundo. Então a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Natureza da Bíblia agora, meus amados, né? Vamos estar estudando. Ela é superior. Ela é superior a qualquer outro livro do mundo. O mundo, com sua sabedoria e vasto acúmulo de conhecimento, nunca foi capaz de produzir um livro que chegue perto de se comparar à Bíblia. Olha só, meus amados, a natureza da Bíblia. A Bíblia é superior a qualquer outro livro do mundo. Mas por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então não há outro ou qualquer outro livro que chegue a se comparar perto da Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. É um livro honesto, pois revela fatos sobre a corrupção humana, fatos que a natureza humana teria interesse em acobertar. É um livro harmonioso. A Bíblia é um livro harmonioso, pois, embora tenha sido escrito por uns 40 autores diferentes por um período de tempo, ou seja, a Bíblia foi escrita por cerca de 1500 a 1600 anos antes, 1600 anos a 1500 anos aproximadamente. Ela revela ser um livro único que expressa um só sistema doutrinário, um só padrão moral, coerentes e sem contradição. A Bíblia não tem contradições e a Bíblia foi escrita por uns 40 autores, autores um diferente do outros, autores como Moisés, que foi o libertador, autores como Josué, autores como Natã, autores como Samuel, que foi juiz, profeta, autores como o rei Davi e tanto outros mais. E a Bíblia tem cerca de 1500 a 1600 anos que ela foi sendo desenvolvida. Começou por Moisés e acabou com João, que dá cerca de 1500 a 1600 anos aproximadamente. Agora vamos falar um pouco da influência da Bíblia. O Alcorão, o Livro dos Mormons, o Zelda, a Vesta, os clássicos de Confúcio, todos tiveram influência no mundo. Esses, porém, conduziram a uma ideia apagada de Deus e do pecado, ao ponto de ignorá-los. A Bíblia, porém, tem produzido altos resultados em todas as esferas da vida. Na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência, etc. Então, esses outros livros, como o Alcorão, o Livro dos Mormons, o Zelda, Vesta, os clássicos de Confúcio, todos tiveram influência no mundo, mas como a Bíblia não chega nem ao pé. A Bíblia influenciou, influencia e está influenciando pessoas a conhecer mais um pouco de Deus. Por isso que essa doutrina, essa matéria é importante. Bibliologia. E vamos dar continuidade à bibliologia. Agora vamos falar sobre o argumento da analogia. O argumento que fala a respeito da analogia vai falar assim: os animais inferiores expressam com suas vozes seus diferentes sentimentos. Entre os racionais existe uma presença correspondente, existe comunicação direta de um para o outro, uma revelação de pensamento e sentimentos. Consequentemente, é de se esperar que exista, por analogia da natureza, uma revelação direta de Deus para com o homem. Sendo o homem criado à sua imagem, é natural supor que o Criador sustente relação pessoal com suas criaturas racionais. Então, Deus, ele se relaciona
comigo e com você, e nós devemos se relacionar com Deus. Agora, argumentos da experiência. O homem é capaz, por sua própria força, descobrir que, primeiro, precisa ser salvo, que, segundo, pode ser salvo, que, terceiro, pode ser salvo, como pode ser salvo, e quarto, se há salvação. Então, o homem é capaz, por sua própria força, descobrir estas coisas que eu acabei de falar. Somente a revelação pode desvendar esses mistérios eternos. A experiência do homem tem demonstrado que a tendência da natureza humana é degenerada, é degenerar-se, e seu caminho ascendente se sustém unicamente quando é voltado para cima, em comunicação direta com a revelação de Deus. Então, meus amados, a tendência da natureza humana é degenerar-se, e seu caminho ascendente se sustém unicamente quando é voltado para cima, em comunicação direta com a revelação de Deus. Então, temos que se comunicar com Deus, temos que ter uma relação com Deus, temos que ter uma intimidade com Deus. Esses são argumentos da experiência. Amém, povo de Deus? Agora, argumentos da profecia cumprida. Muitas profecias a respeito de que se cumpriram integralmente, sendo que mais próxima do primeiro advento foi pronunciado 165 anos de seu cumprimento. As profecias a respeito da dispersão de Israel também se cumpriram, que foi profetizado lá em Deuteronômio 28, Jeremias 15, 4, Jeremias 16, 13, Oséias 3, 4, da conquista de Samaria e a preservação de Judá, Isaías 7, versículo 8, 6 e 8, Oséias 1, 6 e 7, 1 Reis 14, 15, do cativeiro babilônico sobre Judá e Jerusalém, está lá em Isaías 39, 6, Jeremias 25, versículo 9 ao 12, sobre a destruição final de Samaria. Malaquias 1, versículo 6 ao 9, sobre a restauração de Jerusalém. Jeremias 29, 10 ao 14. Então aqui está, meus amados, argumento da profecia cumprida. Profecias que foram profetizadas por profetas a respeito de Cristo, a respeito também da dispersão de Israel e também a respeito da conquista de Samaria e a preservação de Judá e do cativeiro babilônico sobre Judá e Jerusalém e sobre a destruição final de Samaria e também sobre a restauração de Jerusalém, que foi essas profecias profetizado e já aconteceram. Profecias então cumpridas. Meus amados, já estamos com 13 minutos de aula. Vou encerrar, vou ficar por aqui. Quando nós voltar, né, vamos voltar a estudar a reivindicações da profecia, as reivindicações da própria Escritura. Então, na segunda aula sobre bibliologia, que nós vamos estar aprendendo no meu, no seu, no nosso canal, aprendendo um pouco de teologia, nós vamos estar estudando reivindicações da própria Escritura. Que Deus abençoe vocês, seletos alunos, irmãos e irmãs, com a paz. Fiquem com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês grandemente, ricamente e poderosamente. Não esquece de deixar o seu like para ajudar esse canal, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe. Amém, povo de Deus?